Aqui mais uma vez com vocês para falar sobre esse erro fatal, portanto, um dos enganos mais terríveis que você pode cometer na sua vida. Mas antes disso, eu quero abrir adendo para vocês que clicou nesse vídeo aí, que estava rolando tela no automático, achou que era pornografia. Isso não é uma pornografia. Essa capa de vídeo aí na tela é uma obra de arte, portanto, ela é do artista austríaco Raoul Hausmann. Pode pesquisar aí, não é pornografia. Quem está atrás de pornografia pode dislikear, pode sair. Eu agradeço, mas aqui é sobre utilidade pública. O que é isso? São as reflexões profundas do filósofo Andarilho. Então, meu amigo e minha amiga, se você está correndo atrás da fachada, esquecendo do seu alicerce, você já começou a desabar? Talvez você já tenha começado a desabar e a ruir por dentro. Agora pense e imagine, também olhe para dentro de você. Imagine, portanto, que você é uma casa, portanto, a casa dos sonhos, com uma fachada linda, um design, um desenho arrojado, acabamento de mármore, piscina que parece um espelho. E, portanto, você gasta rios de dinheiro na pintura, nos móveis, no jardim, para que detalhe fique perfeito. Então, essa é uma casa do sonho que querem te vender e é a sua casa que você está construindo aí. Então, para continuar agora, vem essa revelação bombástica. E a revelação é esta: você que está preocupado com o acabamento, você só se preocupa com o acabamento, a verdade é que é a fundação que faz a casa ficar de pé. Esse é um segredo. E se eu te disser que debaixo dessa casa linda, que nós acabamos de descrever, o alicerce está podre, portanto trincado, os ferros enferrujados, tudo comido por cupins? A casa ainda está em pé por milagres, mas já começa a ter rachaduras, e qualquer hora pode desabar e você nem sabe disso. E agora, meus amigos e minhas amigas, uma agressão, portanto, um pé na porta bem forte da sua consciência para você acordar. E o filósofo Andarilho te diz, esse Andarilho, ele constrói a própria casa com as próprias mãos calejadas. Está aqui para te mostrar o erro mais caro e fatal que você comete todos os dias. E qual que é o erro então, filósofo? O erro é esse, é investir pesado no acabamento, colocar tudo de luxo para mostrar a mostra que imponente, não é proibido fazer isso. Mas o erro é investir nessa superficialidade todas, e negligenciar aquilo que é mais importante. O que é mais importante, então, filósofo? É a fundação. Se trata da fundação. E agora, meus amigos e minhas amigas, continuando com mais uma pergunta que vibra no peito e que balança, que chacoalha essa casa sua, que talvez pode estar com alicerce podre. Você quer saber por que a sua vida balança com qualquer vento forte? Não precisa ser um furacão, você sabe por quê? Você sabe por quê? Um probleminha besta, uma coisa qualquer já ameaça derrubar você, te jogar na lona, ou às vezes até derruba. E a resposta está no que você está vendo. É o filósofo que eu estou vendo, é no alicerce. No alicerce que está podre, no alicerce que não fez nenhuma fundação. Meus amigos e minhas amigas, a verdade é que a sociedade moderna, essa que a gente vive, filósofo, mas eu não sei
que dia que você está falando, não tem problema. Os insights do filósofo, ele é atemporal. Se você assistir hoje é atual, daqui a 10 anos, 100, 1000 anos é atual. Então, a sociedade atual é a sociedade do acabamento. É disso que se trata. E aqui eu trago mais uma revelação, e a revelação é essa: a doença da casca. Então, meus amigos e minhas amigas, nós vivemos na sociedade do acabamento. Olhe só, por exemplo, aí na sua volta, o que o mundo te vende. O mundo está te vendendo só o acabamento. É aquela roupa de marca que desenha todos os contornos do seu corpo. É o carro do ano. É o mais potente, é o mais imponente, é com sensores em todos os lugares, é o acabamento do status, é o filtro do Instagram, é o acabamento da alma, é o curso de 3 dias que te vende para ficar milionário amanhã. Esse é o acabamento do conhecimento. Agora veja bem e escute com muita atenção isso aqui. Todo mundo corre atrás do que brilha. Todo mundo corre atrás do que aparece, daquilo que é visto. Só isso, mas esquece o que está debaixo da terra, que é a fundação, que são as ferragens que tem que construir para durar milênios. Esquece disso e corre atrás do que brilha, do que aparece, daquilo que é visto. E agora, meus amigos e minhas amigas, para continuar e para esclarecer ainda mais esse nosso insight, eu vou contar uma história aqui, que essa história é verídica e verdadeira, está acontecendo agora, em tempo real. Mas agora quando? Quando vocês assistirem esse vídeo, pode ser daqui até 1000 anos, vai estar acontecendo isso. Eu conheci um homem, e esse homem se chamava Edgar. Portanto, Edgar era o rei do acabamento. Ele tinha um terno mais caro, usava o relógio mais imponente do momento, o cargo era mais alto, o carro também era o melhor e a conta bancária também era gorda. Edgar passava as horas escolhendo gravata certa com cada detalhe para cada encontro. Portanto, ele sabia tudo sobre a aparência do sucesso, porque sabia que esses detalhes eram importantes. É o cartão de visita, não é como esse andarilho que você passa aí e dá um chute, é um cachorro morto. O Edgar sabia disso, da aparência. Mas um belo dia, o vento soprou. Não foi um furacão, foi um vento leve. Foi só um vendaval. E de repente surgiu um probleminha no casamento. Uma cobrança a mais no trabalho. Isso. E uma notícia inesperada. Meus amigos e minhas amigas, olha aí as coisas acontecendo. E o Edgar? Será como que o Edgar ficou? Pensa aí, imagine. O Edgar era, portanto, o rei do acabamento. Você já imaginou como o Edgar estava se sentindo depois desse vendaval? Não era um furacão? Pensa aí, o que aconteceu com o Edgar? E a história continua assim. A casa de Edgar simplesmente desabou. O acabamento foi por o espaço, é como essa casa que você está vendo aí na tela, uma obra de arte. A saúde dele foi por brecho e, portanto, Edgar entrou em parafuso. Mas por que isso aconteceu? Meus amigos e minhas amigas, essa é a verdade. Porque o Edgar tinha a fachada de um arranha-céu imponente, mas tinha a fundação de uma cabana de palha.
não se sustentava e, portanto, não se sustentou. Quando veio o vendaval, ele foi destruído. Portanto, ele construiu tudo na areia, gastou tudo no acabamento, mas esqueceu de cavar para construir um alicerce forte. E agora, meus amigos e minhas amigas, muita atenção e cuidado, muita calma aqui. Você pode ser o próximo Edgar. Isto pode estar acontecendo agora mesmo, enquanto você está assistindo esse vídeo, enquanto você está lendo, enquanto você está escolhendo a cor da própria cortina, enquanto você faz as coisas passageiras, faz as suas distrações aí, faz as suas compras, corre atrás do marketing, querendo isso e aquilo outro com a superficialidade. O seu chão da sua alma pode estar rachando, pode ser que daqui mais uns instantes você não tem mais chão para pisar, tudo desabou. E agora, meus amigos e minhas amigas, para continuar aqui, eu tenho uma terceira revelação. A revelação começa com uma pergunta andarilha. Se o acabamento é o que aparece, então o que é a fundação? Essa é a pergunta andarilha. Se o acabamento é o que aparece, então de que se trata a fundação? Vou ajudar vocês a responder. A fundação, portanto, meus amigos e minhas amigas, é tudo aquilo que não se vê. A fundação é tudo aquilo que não se vê, porque está debaixo da terra. Mas é essa fundação que te sustenta quando o acabamento desaba, quando tudo desaba. Essa fundação que te mantém de pé. E o que é essa fundação, então, filósofo? Eu te explico. Para ajudar você a esclarecer, portanto, o filósofo Andarilho vem tirar das entrelinhas com reflexões profundas, que não se vê por aí na superficialidade do acabamento, dos acabamentos. Aqui nós fortalecemos o alicerce. Então, meus amigos, aquilo que não se vê é a sua saúde mental, que não aparece na foto, mas ela é o que te segura nos grandes trancos, nos vendavais e até nos furacões. É a sua paz interior, que não tem um like, mas é ela que te dá equilíbrio. Portanto, é o seu caráter, que não estampa na revista, mas é ele que te mantém íntegro na crise. Portanto, é a sua resiliência, que não se compra, mas é ela que te faz levantar. Então, essa é a estrutura forte, é a fundação que não aparece, como o acabamento. E agora, meus amigos e minhas amigas, para continuar, eu trago agora o primeiro pulo do gato, e dessa vez vamos na neurociência. E a questão é o seguinte: o seu cérebro funciona por igual. E tem uma parte do cérebro que chama córtex, é a parte de fora, aquilo que se vê. Então, esse é o acabamento. É lindo, ele é inteligente, ele é racional, é o córtex, é que faz essa função. Mas o que segura a tranqueira mesmo é o seu sistema límbico. Nós já falamos isso aqui sobre outro insight. O que o sistema límbico faz? Ele regula as suas emoções e, portanto, a sua capacidade de gerar estresse. Então, esse é o alicerce do seu cérebro, da sua mente. Então, meus amigos e minhas amigas, se a sua base emocional é frágil, eu sinto muito, mas você pode ter um QI mais alto do mundo. Você pode ter tudo, mas qualquer um ventinho fraco vai te derrubar. E para te provar isso, eu vou citar agora um exemplo bíblico arrasador, que
que já tem mais de 2000 anos, e ele não é novidade. Foi contado por Jesus. É a parábola das duas casas. Eu abro aspas. Quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque estava edificado sobre as rochas. Essa passagem está em Mateus 7, 24 e 25, portanto, aqui é uma reflexão de um andarilho, não é culto religioso, não é sobre religião, é sobre a filosofia prática da vida. E agora, meus amigos, a interpretação dessa parábola de Jesus sobre a visão andarilha. A rocha não é um dogma religioso. A rocha é a sua fundação interna. A rocha é a sua saúde mental. A rocha é o seu equilíbrio emocional. A rocha é a sua capacidade de praticar aquilo que aprendeu. Então, meus amigos e minhas amigas, o tolo constrói ou construiu a casa na areia, focado somente no acabamento, na aparência. Quando vem a tempestade, ou quando veio, e ela sempre virá, o tombo é grande, ou o tombo foi grande para quem construiu a casa na areia. E agora, meus amigos e minhas amigas, uma pergunta que derruba todos os preconceitos agora. Em qual lugar você está construindo a sua casa? É na rocha ou na areia? Diga aí para mim. Então, meus amigos e minhas amigas, vamos continuar aqui com os 4 pilares para uma estrutura inabalável. E para começar, vem do jeito que o filósofo andarilho gosta, que é o chute do meio do campo na gaveta da sua prática. Então, meus amigos e minhas amigas, chega de teoria. E agora a filosofia andarilha, com o filósofo andarilho, vai entregar para você os 4 pilares básicos da fundação. E este aqui é o seu manual do alicerce forte. Então, o primeiro pilar é do silêncio cirúrgico. Já falamos disso em outros insights sobre o silêncio. Volte lá, assiste todos os insights, dê like, compartilhe, porque todo mundo precisa ouvir o filósofo andarilho. Então, o pilar do silêncio cirúrgico é esse. Você não constrói a sua fundação no meio do barulho e nem no meio das distrações. Você precisa de silêncio para ouvir as trincas da sua alma. Então, já comece aí agora, neste momento que você assiste esse vídeo, desliga tudo de tela, aquilo que é superficial, pelo menos 30 minutos por dia, e fique só com você. Já falamos aqui em outro insight que a maioria das pessoas elas têm medo de encontrar consigo mesmo. Vai lá e assiste esse insight também. Fique sozinho com você. Esse é o pilar do silêncio. Esse é o único jeito de saber e de ouvir se o seu alicerce está firme, se ele está tendo estalos, está tendo abalos. É o silêncio, é estar consigo mesmo. E agora, meus amigos e minhas amigas, o segundo pilar é a reserva financeira. Não é só financeira propriamente dita, já falamos aqui sobre reserva de emergência, que o dinheiro é a mão de Deus, em outro também insight. Vai lá e assistem todos, está maravilhoso. Então, meus amigos e minhas amigas, a reserva de emergência é a fundação da sua vida prática. Pode ser aquele dinheiro que te permite dormir tranquilo, sabendo que se o vento soprar a sua casa não vai cair. Se essa base é forte, qualquer brisa pode te desequilibrar. Imagine você com algum ventinho que vem, você já precisa ir no banco tomar um dinheiro a 10% ao mês, sabendo que você poderia economizar um pouquinho, talvez é um dinheiro pouco. Era para comprar um remédio, era para pagar a escola do seu filho, ou para
algum acidente que aconteceu. Às vezes isso pode deixar louco. Você vai nos amigos, ninguém quer emprestar dinheiro. Vai no banco, o banco quer penhorar a sua casa, o seu carro. E aí você começa a entrar em parafuso e desequilibra tudo. Então o quarto pilar é esse. O filósofo Andarilho já disse que nós temos que amar o dinheiro é bom, o dinheiro é uma conexão entre seu corpo e as belezas que o mundo tem, os acabamentos, mas os acabamentos são bons, mas só depois que os pilares estão lá no centro da terra, estão fortes, aí o acabamento deve aparecer, porque tem estrutura. Então o dinheiro, ele te permite a esses acabamentos, mas depois que os pilares estão seguros. E agora, meus amigos e minhas amigas, o terceiro pilar é o do autoconhecimento radical. Portanto, meus amigos e minhas amigas, você precisa cavar fundo, saber onde estão suas rachaduras. Porque se você explode por uma bobagem, por que você se sabota? Por que você explode por uma bobagem? Qual trauma antigo está enferrujando a sua estrutura? Isso é serviço de arqueólogo da alma. Tem que cavar profundo e ver onde está o problema para consertá-lo. Esse é o terceiro pilar. E o quarto pilar é o das relações sólidas. Uma casa tem várias colunas. Portanto, você não é uma ilha em uma coluna só. As várias colunas da sua casa constituem a família, nos amigos verdadeiros, na sua saúde, no seu parceiro. Essas são as colunas de apoio. Invista nelas. São parte de sua fundação. E agora, meus amigos e minhas amigas, muita atenção e cuidado aqui. Não adianta ter os 4 pilares se você não colocar eles em prática. Não adianta só teoria, precisa ter ação. Já falávamos aqui que vocês escutam tudo, vê caras, vê rostos. Aqui você não vê nada, só tem uma voz falante de veracidade, uma voz humilde, mais inteligente, uma voz sábia. Mas ouvir só não vale nada. Tem que ter ação, tem que ter prática. Porque a teoria sem prática também é só um belo acabamento. É a areia, é a fachada que vai desabar. Então, meus amigos e minhas amigas, agora, uma verdade que vai incendiar agora mesmo a sua zona de conforto. E a verdade é essa. Escuta isso aí com a sua mente, com o seu coração, com a sua alma. A tempestade não é uma questão de si. Portanto, a tempestade é uma questão de quando ela vai acontecer. O vento vai soprar, a chuva vai descer, os rios vão transbordar, a crise vai chegar e o baque vai acontecer. É disso que se trata. Então, meus amigos e minhas amigas, continuando ainda mais, para explodir a sua mente, para perturbar a sua mente ainda mais, para tirá-lo da zona de conforto. Falávamos aqui que a palavra do filósofo Andarilho é vacina, para quem ouve, para prevenir das doenças. Mas ela é anticorpo também para quem está doente, e ela é susto para quem está na zona de conforto. Talvez seja o seu caso aí agora. Não é sobre evitar a tempestade. É sobre construir uma fundação que faça você rir, dar risada, relaxar quando a tempestade vier. Isso te deixa forte, porque a sua fundação tem sustentação. E agora o filósofo Andarilho te pergunta: quando a tempestade chegar, sim, ela vai chegar, é certeza, você vai ser a casa com uma fachada linda que desabou? Ou você vai ser uma casa simples,
que permaneceu de pé, como esse andarilho que anda descalço. O teto é a rocha, mas rocha firme. Aliás, o piso é a rocha e a rocha firme. E o teto também é firme, que é o céu não desaba. Mas é simples. Vive um dia de cada vez. É solidez, não é acabamento só. E a resposta, meu amigo e minha amiga, não está no seu acabamento. A casa que permaneceu de pé está na sua fundação. É disso que se trata. E agora, meus amigos e minhas amigas, a parte mais cruel desse vídeo, deste insight, está chegando agora. Que é a parte da despedida. Sei que vocês querem ficar aí, querem continuar ouvindo o filósofo Andarilho. Mas eu preciso ir. Mas antes disso, vamos fazer um encerramento aqui para o filósofo não sair de fininho, como fez em alguns outros, meio rebelde. Desculpa aí. Portanto, meus amigos e minhas amigas, agora já finalizando mesmo, partindo para o final, olhe mais uma vez aí, você, que pode ser uma casa luxuosa, com espelho d'água, uma casa dos sonhos, mas pode estar com alicerce podre. E olhe do lado, olhe para o morro, onde suas vistas alcançar sua visão, e tem casinhas pobres, casebres, mas talvez elas podem estar com rochas, pode estar construídas sobre rochas sólidas. Qual delas é você? Faça essa reflexão aí. E agora, meus amigos e minhas amigas, continuando para finalizar aqui com a revelação final, talvez pode ser a maior de todas desse insight. Muito obrigado por você que me assistiu até agora. Portanto, este canal é de utilidade pública, porque a gente não vende tinta para pintar a sua fachada. Aqui a gente te dá a picareta, é duro, é doído, mas com essa picareta você pode cavar fundo para construir o seu alicerce sólido. E agora, para você que ficou até aqui agora, eu te entrego este manifesto, que se você quiser pode usar de hoje em diante. O manifesto é este: pare de se enganar com o acabamento. Beleza exterior sem uma base é simplesmente ruína na certa. Portanto, invista no invisível, naquilo que não se vê, é no silêncio, é nas suas reservas, reservas de saúde, reservas financeiras, reservas de amigo, no autoconhecimento, na sua família, nas boas relações verdadeiras. E cave fundo, pois as rachaduras podem estar lá no fundo e você precisa verificar e consertar este seu alicerce. Não ignore, conserte a sua base agora, não deixe para amanhã, porque ainda à noite pode chegar o vendaval. Construa para durar. Não faça sua construção só com acabamento, simplesmente para aparecer e ser desejado por outros. Portanto, faça a sua construção para aguentar o tranco. E finalizando aqui, meus amigos, eu peço por gentileza, compartilhe esse vídeo com alguém que está gastando rios de dinheiro na fachada e deixando aquilo que é o mais importante apodrecer, que é o alicerce. E diga a essa pessoa: pare de pintar a parede que está rachando, a rachadura só aumenta. Vem cá, vamos cavar junto, vamos consertar o alicerce, porque senão tudo vai desabar. Portanto, a fundação não aparece, mas é ela que decide se você fica em pé ou vai virar um monte de escombros quando o vento soprar. Portanto, meus amigos e minhas amigas, cave fundo, construa sólido, seja rocha. Um forte abraço de vocês, desse seu amigo, o filósofo Andarilho, e até a próxima camada da existência consciente.